comentário em um dos nossos posts, se a direção puder colocar, acho que é a segunda foto, que diz que, acho que mal interpretado, né, que o homem foi feito para o Shabat, é o segundo. Isso, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Lembra dessa parte também. Acredito que ele usou a Bessorá aqui, o evangelho, mal interpretado. Na verdade, ele parte de uma premissa errada e faz um comentário equivocado. Existe um contexto que o próprio Yeshua vai dizer assim, porque o Shabat foi feito para o homem e não o homem para o Shabat. Quando que esse comentário é feito? Esse comentário é feito quando Yeshua está discutindo com alguns religiosos da época sobre a questão do que é lícito ser feito e do que não é lícito ser feito no dia de Shabat. Então, o que Yeshua está dizendo ali é que o Shabat foi feito para o homem. Perfeito. E nesse próprio comentário, às vezes a pessoa não entende o que ela mesma está comentando, porque qualquer pessoa, se você pegar uma criança e colocar para ler e pedir para ela fazer uma interpretação simples do texto, o Shabat foi feito para quem? Para o homem. Para o homem. Então, se o Shabat foi feito para o homem precisa se beneficiar do dia de Shabat. E qual é o principal intuito do Shabat quando nós lemos aqui no Sefer Bereshit, no capítulo 2? É que haja uma cessação, é que haja um descanso, é que haja um repouso, é que ali haja uma separação dos demais dias da semana. E quando ele diz que o Shabat foi feito para o homem, no caso é Yeshua que disse isso, para homem no hebraico nós falamos Adão. Tá? Então, Adão é homem, homem é Adão. Então, o Shabat foi feito para Adão e não Adão para o Shabat. Por que essa afirmação é dessa forma? Porque o Shabat foi feito depois que o homem já havia sido criado. Então, o Shabat foi feito para o homem que já existia. Se o homem tivesse sido feito depois do Shabat, aí sim, então, o homem teria sido feito para o Shabat. Mas o homem já existia, e aí a Kadosh Baruch Hu, depois de ter criado o homem, ele faz o Shabat e entrega o Shabat como um presente para a humanidade. Então, efetivamente, o Shabat é para o homem. E aqui nós já temos o primeiro ponto. Então, o Shabat, pelo que nós entendemos, não é? É óbvio que o judaísmo, a Alahá judaica talvez não vai harmonizar com isso que eu vou dizer, mas o Shabat não é somente para o povo judeu. O Shabat não é somente para o povo de Israel. O Shabat é para toda a humanidade. O Shabat é um presente, é um dom, é uma dádiva que a Kadosh Baruch Hu deu para toda a humanidade. Agora a humanidade é um presente. E aí, obviamente, Gabriel, eu pego uma coisa maravilhosamente boa, né? Um presente, uma dádiva, e eu ofereço para você. Mas você tem a opção de fazer o quê? Aceitar ou não aceitar, recusar. Então, o que acontece é que a humanidade, né, o ser humano, ele rejeita esse presente de Akadosh Baruch Hu. O Shabat é um presente, é uma dádiva, né? É um privilégio que foi dado para toda a humanidade. Foi dado para Adão. E por que o Shabat é um privilégio que foi dado para Adão? Porque se você olhar o propósito pelo qual Adão foi criado, no próprio Sefer Bereshit, capítulo 2, eu queria que o Gabriel lesse para nós o versículo de número 15, o que está escrito no versículo 15 do capítulo 2 do Sefer Bereshit. E tomou Hashem, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, olha só, aqui eu já vou desconstruir uma crença equivocada que as pessoas têm. Qual é a crença equivocada que as pessoas têm? Elas acham que o homem só precisa trabalhar por causa do pecado. Não, antes do pecado, antes da transgressão, o homem já tinha um propósito na criação. Então, tudo que a Kadosh Baruch Hu criou tem uma função, né? Então, tudo trabalha. O mundo, a criação, tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico, é uma grande engrenagem, e essa engrenagem, ela funciona, não é? Então, existem atividades e tarefas que acontecem no mundo espiritual e existem atividades e tarefas que acontecem no mundo físico. E o homem aqui, ele havia sido criado com o propósito de ser colocado no Gan Eden para lavrar e guardar. Então o homem já tinha uma função. Então aqui eu já entendo que o homem tinha uma atividade, um trabalho,
tendo o homem um trabalho. A Kadosh Baruch Hu, o Criador, poderia ter colocado o homem para lavrar o jardim e guardar e trabalhar 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano e toda a eternidade sem um dia de repouso. Mas a Kadosh Baruch Hu deu o que para o homem? Que é o que está aqui, ó. O Shabat foi feito para o homem, porque o homem em 6 dias trabalharia, em 6 dias ele faria as suas atividades e no 7º dia ele cessaria. E no 7º dia, então, Shabat, né? Ele repousaria de todo o seu labor, de todo o seu trabalho. É óbvio que quando eu digo que o homem trabalhava antes mesmo do pecado, você precisa entender que o estado do homem antes do pecado é diferente do estado do homem depois do pecado. Porque o que a Kadosh Baruch Hu vai fazer quando o homem peca é trazer peso sobre o trabalho do homem. Porque ele vai dizer assim, ó, agora do suor do seu rosto comerás o teu pão, porquanto és pó, do pó vieste e ao pó tornarás. Então, a Kadosh Baruch Hu vai dar uma sentença e vai deixar o trabalho mais dificultoso para o homem depois da queda. Aí uma pergunta que eu coloco aqui já para o Gabriel, para todos que estão nos acompanhando. Se o homem, Adão, antes do pecado, trabalhava, não é? Mas num estado espiritual extremamente elevado, e ele já precisava do Shabat, a Kadosh Baruch Hu já entendeu que o homem precisava do Shabat e presenteou o homem com o Shabat para que ele pudesse se restaurar, se refazer. Imagina depois da queda. Agora, coloca aqui para mim nos comentários o que você acha. Se o homem já precisava do Shabat antes da queda, antes do pecado, imagina depois da queda, depois do pecado, o quanto mais o homem necessita do Shabat. Por quê? Porque o Shabat ele é conexão, o Shabat ele é restauração, o Shabat ele é renovo, ele é separação. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. O Shabat ele é uma janela no mundo físico para o mundo espiritual e no mundo espiritual para o mundo físico. O dia de Shabat, não é? O 7º dia da criação, o 7º dia da semana, quando você consegue se conectar com esse dia, é uma janela que você tem pro mundo espiritual aqui no mundo físico e do mundo físico para o mundo espiritual. Então é uma janela que se abre, né? E você tem uma conexão muito forte, uma conexão muito poderosa no dia de Shabat.